escancarada pela luz. Amém, Senhor. Transforma-nos, para que possamos cada dia mais estarmos nos aproximando do grandioso dia do Senhor, aguardando o retorno do Messias, esperando para irmos viver com o Senhor. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Se quiser acender a luz do fundo aí, para quem está com Bíblia de papel, para leitura, porque fica meio difícil aí, né? Deixa eu mudar o som aqui, que a pastora tem uma voz mais aguda que a minha. Que benção que você está aqui. Você já disse isso para a pessoa que está com você, que veio próximo de você aí? Fala, que bom te ver aqui. Que bom te encontrar aqui. Esse não é um lugar onde todo mundo gosta de vir, mas ainda é um dos poucos lugares bom para se encontrar. Na celebração, no encontro, seja na sua casa, seja na rua, seja numa chácara, seja onde for, mas ainda é um dos melhores lugares para a gente se encontrar como família e juntos. Eu quero conversar com você hoje, ser o mais breve possível. Eu gostaria muito que você prestasse muita atenção, até porque hoje não consegui fazer a live ali, então estou gravando só aqui para pôr a palavra lá depois. Aí eu estou avisando o pessoal, porque senão eles ficam perguntando, cadê o link, cadê o link? Muito bem. Eu tenho conversado com a pastora, a gente conversa bastante sobre as ministrações, sobre o que a gente está falando, conversando, o que Deus está falando conosco. Eu não sei se você faz isso com a sua esposa, ou com o seu marido. Você conversa com ele sobre o culto, sobre a palavra? Tem uns que não sabem nem que foi pregado no domingo passado, né, Antônio? Eu sei como que é, eu sou professor, vocês sabem disso. Escola é só o reflexo do lar, só. O que eu vivo na escola é o que acontece dentro das casas. Não adianta querer mudar. O que está acontecendo lá, o Júnior está vivendo comigo aos sábados lá. Como é seu nome? Meu nome é João. João do que? Não sabe o nome. 12 anos, não sabe o nome completo. Que dia que você nasceu? Não sabe. Eu nasci dia 8 do 8. Eu nasci dia... Qual é o dia do seu aniversário? Ah, o dia do aniversário? Sexta-feira. Não, mas qual é o dia? O dia. É dia... Não sabe o dia, não sabe o mês, muito menos o ano. Isso não é reflexo só das crianças. Isso é reflexo do resultado de dentro de casa. Porque quem deveria ensinar educação, principalmente a base, é a família. E a família não está fazendo isso no que deveria ser feito. E igreja não é diferente. A igreja é o reflexo do lar. Nós somos a cara do que é a nossa casa. Como igreja, como comunidade. Relaxado, relax, displicente, não presta atenção, ouve, mas não grava, escuta, mas não põe em prática. E eu quero deixar bem claro essa noite que o que eu estou pregando para mim, em primeiro lugar. Toda vez que eu venho aqui pregar, eu prego para mim também. Eu ouço de Deus algumas coisas, mas tem coisas que Deus fala comigo aqui e agora, na hora, e dá até vontade de não falar, porque dá até medo de alguns não querer vir mais aqui. Mas eu não posso fazer isso, eu tenho que ser fiel ao que Deus colocar no meu coração. Eu sempre busquei viver assim, mesmo que não ficasse ninguém no culto, mesmo que ninguém mais quisesse vir congregar, mas eu sempre fiz um propósito com Deus de falar aquilo que o Senhor quer que seja falado. Para mim, em primeiro lugar, e para nós como comunidade. Porque aqui nós temos, como a pastora falou, nós somos todos farinha do mesmo saco. Somos todos pecadores, não tem ninguém melhor que ninguém. E esse que vos fala é um dos piores, porque eu olho para o apóstolo Paulo, ele fala que ele era o mais miserável dos pecadores. Um cara que escreveu quase todo o Novo Testamento. Dizer que não vale nada, quem sou eu para falar que eu sou alguma coisa? Só que é o seguinte, às vezes a gente escora nisso, dizendo, já que eu não presto, então eu vou viver na esbórnia. Também não é isso. Porque Deus não nos chamou para vivermos de qualquer jeito. Ele nos chamou para vivermos para a glória dele. E é isso que eu quero conversar com você essa noite. Entrar nesse assunto. Eu coloquei lá no quadrinho. Quem leu que estava naquele quadro lá? Todo domingo a gente põe uma palavra ali. Quem leu aquilo? Geralmente eu faço um postzinho, mando para vocês lá, já dando
igual pescaria, né? Pôr umas iscas para ver. O que está escrito naquele quadro? Quem consegue falar sem olhar lá? Pode falar. Aquilo é tipo outdoor, a gente passa, lê, mas não presta atenção, né? Eu não falei que era para prestar atenção, então ninguém prestou atenção, né? Lá na faculdade, Wellington, quando eu era acadêmico, não tem o mural. Hoje acho que não tem mais nada disso, tudo no celular, né? Antigamente um mural assim, tinha que colocar um aviso, ó, vai ter jogo da turma contra a turma, ó, vai ter uma gincana, ó, não perca o bazar, não sei do que, uma festinha não sei onde, tinha que pôr os avisos. Ó, vai ter prova de matemática tal dia. Então, quando a gente queria colocar alguma coisa assim, Vanessa, para as pessoas prestar atenção, sabe o que eu fazia? Eu escrevi bem grandão com o pincel, não leia. Ah, meu amigo, é aí que eles liam. Por quê? Porque o que chama atenção é o proibido, o que não deve. Repara para você ver, o gostoso é escurinho, o pecado é bom. Bom na hora que você está cometendo, mas as consequências dele são terríveis. E a gente vai acostumando, a gente costuma com tudo. A gente costuma, estava falando com o Jeff essa semana, né? A gente acostuma com sujeira, a gente acostuma com um palavrão. Lá na escola, nossa, vocês não têm noção, tanto que eu tenho cobrado das crianças. Ei, para com isso. Porque está normal na boca deles algumas palavras. Não vou falar aqui porque depois eu vou postar. Mas é assim, coisas horríveis mesmo. Chamar o outro daquele nome feio, a menina. As meninas falam para o menino, pega no tal. Eu falei, mas você não tem menina, você é homem. Mas não está nem aí. Ela ouviu em casa o pai falando, o tio falando, os amigos falando, ela fala. E xinga e fala, chama as meninas daqueles nomes. Aí chega que o casamento dê certo, que o namoro dê certo, sendo que a criança desde pequena foi ensinada que ela é uma cachorra, uma cavala, tem que apanhar, tem que bater, tem não sei o quê, e faz isso, faz aquilo. Aí acha que é normal, porque a gente costuma com isso. A gente vai acostumando. Mas a gente também consegue acostumar com as coisas boas. Só que isso é um exercício muito difícil de ser feito. Por quê? Porque a gente vem de uma cultura onde eu aprendi a pegar o papel da bala e jogar no chão, e não no lixo. Onde eu aprendi que eu posso fazer o que eu quero, a hora que eu quero. Sabe por quê? Eu sou dono do meu nariz. Quem manda em mim sou eu. Isso para quem não nasceu de novo. Quem nasceu de novo sabe que você não é mais dono de você. E é sobre isso que eu quero falar. O que está escrito lá no quadro é: teu é o reino. Tu és o rei. Tu és o Senhor. Quem? Quem que é isso que eu estou falando? Quem? Deus, Jesus. Ele é o teu Senhor. Lembra uma pregação atrás aí que eu falei sobre isso? Jesus falando lá em João, em Mateus, nem todos aqueles que disserem Senhor, Senhor entrarão no reino. Então não adianta você ficar chamando ele de Senhor. Falar é fácil. Quantas vezes você já falou para a Marjorie que você ama ela? É fácil falar, né? Difícil é demonstrar. Tem gente que quase não fala, mas demonstra todo dia. Tem gente que fala todo dia e não demonstra quase nada. O ideal é os dois. Principalmente a mulher. A mulher gosta de ouvir isso e gosta que seja demonstrado. Nós homens, a gente quase não liga para isso. Mas a gente gosta da demonstração. Quando você chega em casa, a comidinha está pronta, a roupa está prontinha, ela está dizendo para você, com atos, eu cuido de você, eu te amo. E às vezes ela não fala com palavras. Quando ela te protege, quando ela está do seu lado, na hora difícil da vida, sabe o que ela está dizendo? Eu te amo. E Deus faz isso conosco também. Só que além de ele falar, ter falado na palavra, ele demonstrou. Ele não ficou só na fala. Você lembra do texto de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ficou falando que ia enviar o Filho. Está escrito isso? O que ele falou? Está escrito lá. Deus amou o mundo de tão grande forma, de tanta intensidade, que ele não ficou só na fala. Ele agiu. E ele não agiu só de brincadeira, ele deu. A primeira coisa que ele fez foi se dar. E o que ele deu? Ele deu o seu filho. Ele não deu o dinheiro dele. Ele não deu dízimo, não deu oferta. Ele deu dele. E ele deu dele para quem? Para mim, para você, para todo mundo. Por quê? Porque o dar dele não é circunstancial. O amor dele não é circunstancial.
Ele não dá porque Ele te ama, porque você merece. Ele nos dá porque Ele nos ama. Falei domingo passado, a estrutura de Deus é amor. Se você fosse estudar Deus lá no laboratório, conseguir dissecar Ele, você ia encontrar só amor, graça e misericórdia. E a gente não trata Ele como deveríamos. Como rei, como servos do seu reino e como Senhor da nossa vida. Por quê? Porque nós acostumamos, desde o Éden, depois da queda, a viver longe dele. A sermos independentes dele. A queremos viver do nosso jeito. Fazermos o que nós quisermos, a hora que quisermos, do jeito que quisermos. Acha que eu estou mentindo? Olha para você. Você veste o que você quer, você come o que você quer. Você vai a hora que você quer. Você fala o que você quer. Você não pergunta para Deus, Senhor, eu devo falar isso ou não? Eu ponho essa roupa ou não? Isso é para a tua glória ou não? O que eu estou fazendo hoje está glorificando o teu nome ou não? A minha vida glorifica o Senhor ou eu estou fazendo o que eu quero, por meu prazer? Porque nós vivemos assim, em bel prazer. Nós gostamos, Vanessa, é tão bom coisas que nos dá prazer. Comida, passeio, dinheiro, bebida, sexo, prostituição, tudo que traz prazer para o corpo a gente gosta. Não faz bem, muitas vezes, mas gosta. E alguns acostumaram tanto, que está tão anestesiado que não sente mais nada. Está tudo normal. Virar à noite fazendo o que não deveria, e depois no outro dia, religiosamente, ir no culto e dizer aleluia, glória a Deus, você viveu uma vida de religião, pagou a sua fezinha e acha que está resolvido. E esqueceu de que ser servo, filho desse Deus vivo, não é marcar um dia, numa semana, num mês, num domingo, uma vez por ano, para ir numa reunião para falar, Senhor, estou aplicando meu cartão, está tudo resolvido. Isso não é vida com Deus, isso é religiosidade. Isso faz a gente acostumar. E a gente costuma tanto que acha que está tudo bem. E eu vou dizer, tem gente que morre assim. Lembra do domingo passado, depois da pregação, a Evelyn fez uma postagem lá, escreveu o que eu falei aqui. Você pode muito bem viver sem Jesus, mas será horrível morrer sem Ele. A questão é o fim. Muitos começam bem e terminam mal. Eu quero dar uma notícia para você. Não importa como você começou. O que importa é como você vai terminar. Tem que terminar bem. Tem que terminar com Cristo. Tem que terminar com a palavra. Você tem que morrer em Cristo. Mas não quando você morrer. Morrer agora, já. Aprender a morrer agora. O que é morrer em Cristo agora? É dizer não para os seus desejos carnais, pecaminosos e aquilo que faz a gente se distanciar de Deus. A gente tem que aprender a fazer isso. E não é fácil. Eu não estou falando que é moleza, que é fácil. Não é. É muito difícil. É tão difícil que Jesus, ele expressou parte do que eu estou te falando quando ele estava indo para a cruz, um pouquinho antes, que ele estava lá no jardim do Getsemane. Ele sabia do que ele ia passar, ele sabia, Deus havia dito tudo o que ia acontecer, ele sabia quem era o traidor, quem ia negar, a cruz, a coroa de espinho, tudo, ao ponto dele chegar, chamar os discípulos e chamar eles para oração. E ele foi lá para o jardim do Getsemane, falou para eles, chegou próximo do lugar, fica aqui que eu vou ali orar. E eles ficaram ali, Jesus saiu de perto deles e foi orar. Quando Jesus voltou, o que eles estavam fazendo? Dormindo. Por isso que eu e a pastora pedimos a Deus uma palavra, Deus me deu essa palavra, desperta. Vocês estão dormindo. Nós estamos dormindo, gente. Nossos filhos estão morrendo e nós estamos dormindo. As igrejas estão virando um grande espetáculo, nós estamos dormindo. Seu dinheiro está entrando, suas contas estão sendo pagas, você está prosperando, você está conquistando, você está ganhando e está tudo bem. Mas você está num sono profundo que a hora que você acordar, seu dinheiro não vai te salvar. Todas as suas riquezas não vão resolver o problema da sua vida. Porque o que eu estou te falando não se compra com dinheiro. E Jesus foi orar no Getsemane. E quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. Jesus fala para eles: não pudeste vigiar comigo nem uma hora?
E o texto diz que Jesus estava com uma angústia tão grande, porque ele sai dali, sabe para onde ele vai? Preso e para a cruz. Só que lá na oração dele, eu não sei quem ouviu, porque está registrado. Diz que os discípulos ficaram para trás, eu não sei se alguém ouviu, ou se quando voltou, Jesus contou. Mas o texto relata que Jesus disse assim ao Pai, suando e chorando gotas de sangue. Você já suou gotas de sangue? Você já chorou gotas de sangue? Jesus, suando e chorando, disse ao Pai, Pai, se possível... Está vendo como não é fácil? Ele estava dizendo, ó, vai ser pancada. Mas ele é o Todo-Poderoso. Que angústia foi essa que alcançou o homem Jesus? Não alcançou o Deus Jesus, mas o homem Jesus. Ao ponto dele chorar e dizer, Pai, se possível, tira eu dessa. Sabe que a linguagem traduzida para nós seria isso. Senhor, me livra dessa. Deixa passar batido. Porque eu não sei se esse corpo aqui vai suportar, eu não sei o que vai acontecer. Só que no final da oração ele disse ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice, não me deixe passar por isso, mas em tudo seja feita a tua vontade. Está aí o segredo. Fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus, do Senhor, não a minha. Mesmo que seja angustiante o negócio, e é muitas vezes. Eu tenho certeza que se você voltar atrás de alguma coisa, você não gostaria de ter passado de novo aquilo. De tão angustiante que foi. Mas se você passou com Deus e em Deus, eu tenho certeza que aquilo não te prejudicou para te matar, te fortaleceu mais. Que é o que nós vivemos com nossos pais. Não tinha uma boa educação, não tinha muito dinheiro, não tinha muito recurso, mas o que eles nos deram hoje trouxe nós até aqui com um caráter de homem e de mulher honesto, sincero, que quer trabalhar, que sabe que para trazer riqueza precisa de trabalho e não ficar escorado em ninguém, pelo contrário, suor. E eu sei disso, eu sei que você sabe disso. Eu pergunto, seu pai fez qual faculdade? Quantas casas ele tinha? Quantas padarias ele abriu para você? Meu pai lixava cano, fazia calha, mas não faltou, principalmente o ensino daquilo que nem ele tinha direito, que era ser um homem responsável, assumir suas broncas. Jesus então volta e encontra os discípulos dormindo, e dali acontece tudo o que você sabe. Eu quero falar para você hoje sobre tomar cuidado para você não se acostumar com as coisas, principalmente que machucam você, ferem você e te afasta de Deus. Outra coisa, a vida sempre dá sinais. Você pode não prestar atenção, mas dá sinais. Você não fica doente da noite por dia. É uma dor aqui, um desconforto ali, né? É um triglicérido que sobe, é um colesterol que eleva, é uma gordura que aparece, você fala, depois eu resolvo. É uma piscadinha no olho, dormência no braço, arrastado de perna. A hora que você vai no médico, o que foi? Puxa vida, você devia ter vindo antes, que agora agravou. Estava ouvindo um documentário do Ayrton Senna, talvez vocês já assistiram. Ayrton Senna morreu no dia 1º de maio, dia do trabalho, né? De 1994, a pastora estava grávida da Thalita. No outro dia eu começava um programa de rádio. E eu lembro de assistir o Grande Prêmio e a notícia, à tarde, que ele tinha morrido. E aí nesse documentário, vou falar rápido sobre isso, eles mostram que antes da corrida tem os treinos de largada, né? Para ver quem sai na pole position, quem sai em primeiro lugar. É sexta, sábado, aí domingo sai a classificação. E muitos aqui nem eram nascidos ainda, né? Mas só para você ver que vinha dando alguns sinais que algo estava para acontecer naquele autódromo de Imola, na curva Tombarello. E o Ayrton Senna sofreu esse acidente, mas na sexta-feira morreu um piloto de um país lá, esqueci o nome, irlandês, se não me engano. Ele fazendo o teste para pegar a pole position. Naquele final de semana, Júnior, sabe o que eles tinham feito? Eles tinham tirado todas as tecnologias que estavam implantando no carro de suspensão, de freio, resolveu tirar de todos. Eles estavam acostumados já com
suspensão inteligente e tal, mas só que só as grandes equipes é que tinham, então resolveram tirar de todo mundo para todo mundo correr por igual. E daí estava acostumado com isso, tirou de todo mundo, a pista estava irregular e já estava tudo programado. Quem muda isso aqui? Depois de ter tudo programado, eventos, hotéis, tudo, não muda. Aí, o que aconteceu? Eles correndo lá, esse piloto perdeu o controle numa curva, bateu, ele morreu no autódromo. Só que veio o helicóptero, tudo, pegou o corpo dele, levou e falou, ó, ele ainda está consciente. Depois descobriu que ele já tinha morrido lá. Porque pelo regulamento italiano, uma morte dentro do autódromo teria que cancelar a corrida. Então qual que foi a alegação? Não morreu no autódromo, morreu no hospital, na sexta. Sábado, de novo, continuação, aquele clima, né? Pô, te morreu um cara. E vai de novo. Quem bateu? Quem lembra? O carro decolou, ele voou e bateu na lateral, você quase morreu. Rubinho Barrichello. Tinha 21 anos. Rebentou o nariz, quebrou costela, bateu a quase 300 km por hora. O carro bateu na pista, assim, na suspensão no chão, ele decolou. Você sabe que um carro de Fórmula 1 é igual um avião, né? Sabia? A diferença é que o vento empurra ele para baixo. Se ele levanta o bico, o carro decola igual avião. Porque a velocidade de reta é igual do avião, praticamente 300, 400 km por hora. Por isso que ele tem aqueles bicos assim, ó, para o vento bater na aerodinâmica e empurrar ele para baixo. Se ele levantar o bico, ele decola. E o carro do Rubinho decolou, que saiu do chão assim, sem rampa, sem nada. Voou por cima dos pneus que tinha assim de proteção, bateu. Eu vi no relato que ele disse que o volante ficava 80 centímetros da mão dele. O carro retorceu tanto numa força de 90G, sabe o que é 90G? É a força de aceleração e frenagem. Tipo assim, você está com... Imagina você colocando um monte de ovos dentro de uma caixa blindada, bonita, e você joga aquela caixa na parede. Enquanto o ovo está indo, a caixa está indo normal. Quando bate na parede, a caixa para e não acontece nada, mas dentro o ovo continua. O movimento espedaça, é isso que acontece. Você está num carro que você bate a 60, 70 por hora, o carro para, mas seu corpo, seus órgãos, o cérebro, o olho continua indo e arrebenta por dentro. Quem é piloto de caça, de avião, passa por isso. Quem assistiu o Top Gun, Força G, para ele fazer aquele movimento, passar por cima da montanha. Eles desmaiam, é muita pressão no cérebro. Foi 90G, o que sabe que é 90 vezes? 90 vezes o peso do corpo. Ele estava com 72 quilos, quanto que é 72 vezes 90? 7 vezes 9? Só pra você ter uma ideia. Foi a força ali, e ele desmaiou, ficou inconsciente. Levaram ele para o hospital, o carro dele virou um bagaço. Acharam até que tinha morrido. Levaram para o hospital, veio helicóptero, mesmo sistema, levou o Ayrton Senna assistindo, que eles ficam assistindo, né, os colegas fazendo a corrida, viu a cena, ficou apavorado, mostra a cena dele, ele saiu dali, conseguiu escapar, foi lá para tentar ver o Rubinho, ele conseguiu fugir dali, pegou o carro do safety car ali e conseguiu ir para o lado onde atende no hospital. Ele pulou o muro do hospital, fugindo do segurança, e disse que quando o Rubinho acordou, o Senna estava chorando no pé dele, assim, com o olho cheio de lágrimas, pedindo a Deus para ele não morrer. E o Rubinho não pôde correr e tal, quebrou o nariz, quebrou a mão, um monte de coisa. O que aconteceu domingo? Corrida normal. Morre um na sexta, acidenta um feio no sábado e domingo, segue o baile. E aí aconteceu domingo, o Senna já vinha reclamando de tudo isso, falou, gente, chamou os pilotos, falou, vamos cancelar a corrida. Foi criando assim, tinha que montar um grupo, né? O pessoal para desistir, mas quem desistia? Depois de tudo pronto. E ele está reclamando, diz que o carro dele estava com o cockpit muito apertado, ele ia fazer curva com o volante, os dedos dele assim, essa parte da articulação raspava na lateral, porque estava tão estreito o carro que eles fizeram para ele, que na hora de fazer curva machucava o dedo dele. E ele pediu para mexer, e os caras, de sábado para domingo, sabe o que os caras fizeram? Ele falou, tem que trazer o volante mais para trás, um pouquinho, para sair daquela parte da carenagem. Os caras pegaram a barra de direção, que era maciça, serraram, colocaram uma bucha para dar um extensor, num dia para o outro, sem teste, sem nada, soldaram ali e colocaram aquela barra. Eu estou contando o que eu vi no documentário. E ele foi para a corrida. Chegou na corrida, naquela pista,
teve um problema lá de safety car, andou atrás daquele safety car, que é o carro de segurança. Quando você anda devagar, um carro de alta rotação, a temperatura do pneu é outra, o carro deu aquela murchada no pneu, baixou mais a suspensão e ele, quando liberou, ele chinelou, porque ele sempre corria, né? Pisava forte, e nessa curva, a 320 por hora, o carro balançando demais, a suspensão bateu no chão, aquela solda que fizeram quebrou a barra de direção, ele virou na curva, o carro não virou. Sabe, alguém já passou por isso? Quando o carro aquaplana, que a roda passa na água, você vira, ele não vira, ele continua reto. Ou você vira, em vez de quer desvirar, ele continua na curva, porque o carro aquaplanou, a roda fica flutuando no chão. O dele aconteceu porque perdeu a direção. A 320, em vez de fazer a curva, ele foi reto. E nessa pancada, nessa velocidade, a barra de direção quebrou, ele não conseguiu virar, a suspensão da roda bateu na lateral, o ferro que saiu da roda ali, veio e pegou bem na viseira do capacete e perfurou o olho. Se fosse uns 2 centímetros para cá, só pegava na parte do capacete e desviava, mas pegou dentro da viseira. Ele morreu na hora. A cena lá, ele, cabeça assim, caído no ombro, quem assistiu. Aí veio o quê? O helicóptero, pega o corpo. O médico, o Rubinho, voltou no Rubinho, ele engoliu a língua. O médico salvou ele, ele só não morreu sufocado, porque o médico chegou correndo e arrancou o capacete e puxou a língua dele, que ele, na pancada a língua foi para dentro. E o Ayrton Senna não teve essa chance, morreu ali. Deveria ter cancelado. Mas não, continuou, ele foi para o hospital, só foi avisar que ele tinha morrido de noite, no Jornal Nacional. E depois lá, pegando as coisas do carro dele lá, encontraram na pista, sabe o quê? Uma bandeirinha do país do piloto que morreu sexta-feira. Acho que é austríaco, cara. Uma bandeirinha da Áustria, que estava perto do carro do Ayrton. Porque depois descobriram que ele tinha pedido para o mecânico, arruma uma bandeirinha do país do cara, porque eu vou ganhar essa corrida e vou homenagear ele. Cara, que doidura. O cara estava à beira da morte pensando no outro. Ele não sabia, né, que estava à beira da morte. Mas ele ia homenagear, ele falou, vou ganhar a corrida e vou homenagear ele. E ele ia ganhar a corrida, ele estava na frente. Eu não estou chorando por causa dele, não, eu estou chorando por causa de mim. Jesus ganhou a corrida da minha vida. Eu nem bandeira levanto. Está falando sobre dar avisos. Morte na sexta, acidente na segunda, no sábado, e a morte do nosso tricampeão no domingo. Você vai esperar o quê? O que você vai esperar? Sepultar o filho? O exame ruim? Jesus voltar para você falar para ele, Senhor, Senhor, em teu nome, eu ia no culto, da hora disso, você vai esperar isso? O texto diz lá que Jesus vai falar, não te conheço, não sei quem é você. Cuidado para não acostumar com essas coisas. O que você anda fazendo? Quero que você leia comigo uma parte de Lucas 17. Lucas 17, capítulo 17, verso 5 até o verso 10. 5 versículos rapidamente, que eu quero entrar na história de Jesus e Pilatos. Esse texto eu vou ler rapidinho e você vai prestar atenção. Disseram então os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Os apóstolos pedindo para Jesus, aumenta a nossa fé. Respondeu o Senhor, se tivesse fé como um grão de mostarda, dirias para essa moreira, arranca-te e planta-te no mar, e ela te obedeceria. Qual de vós, tendo um servo a lavrar ou apacentar o gado, e lhe dirá ao voltar a ele do campo, chega aqui, se inclina, come na mesa conosco? Não, você não dirá isso, você dirá para ele, prepara-me a ceia, cinge-me, serve-me até que eu tenha comido e bebido. Depois que eu comer e beber, você vai poder comer e beber. Versículo 9. Porventura, o Senhor agradecerá ao seu servo porque fez o que foi mandado? Porventura, o Senhor vai falar, muito obrigado que você fez o que eu mandei. Jesus está falando, assim também vós, se fizerdes tudo o que eu vos mando, vocês vão dizer, somos servos inúteis, porque só fazemos aquilo que deveríamos fazer.
Jesus foi duro com os discípulos aqui. Falou, ó, vocês estão fazendo o que eu estou mandando? Vocês são inúteis. Vocês são inúteis, porque só faz o que eu mando. Isso qualquer servo faz, porque ganha para isso. É função de seu fazer isso. Então tudo que você tentar fazer para agradar a Deus não é mais nada do que função nossa de sermos servos dele. Você sabia que foi de 1800 e pouco para cá, chegando próximo de 1900, que em algumas regiões começaram a vender os seus lotes, as suas fazendas, igual o Júnior tem lá a chácara, o Sérgio a chácara. Se você tivesse funcionário lá, igual tinha morando lá, você venderia a chácara para mim com funcionário e tudo. Os seus funcionários seriam meus. Que lá antigamente era chamado de servos. Eu compraria a fazenda com todos os servos. Já viu isso nas histórias? Que aqueles fazendeiros chegam, tem aquelas pessoas, são os servos, que cuidam da fazenda, cuidam do gado. Então vendia com boi, com tudo, inclusive com servos. E no documentário que eu estava lendo, diz que a mulher conviveu tanto com a serva, que falou para ela, nossa, você é tão minha amiga, eu tenho você como minha irmã, a dona da terra. Sabe o que ela falou? Não, eu sou sua serva, eu sou sua ama. Eu tenho que fazer o que você me manda. Você pode até sentir que eu sou como uma irmã para você. Você jamais será uma irmã para mim, porque eu sou sua empregada. Eu sou sua funcionária. Sou sua serva. Então quando nós falamos de Deus, Senhor, 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 a gente não tem concepção do que é ser servo. Porque nós somos livres, nós fazemos o que queremos. Nós não somos escravos de ninguém. Nós trabalhamos a hora que a gente quer. E se quisermos. Nós não trabalhamos por escravidão, nós trabalhamos porque nós queremos conquistar algumas coisas. Mas se você não quiser também, você não trabalha. Você só não vai ter tudo que você tem. Alguns têm esse privilégio de não fazer nada e receber. Eu não sei como que consegue viver. Mas tem gente que não faz nada e recebe. E tem gente que faz e recebe muito, fazendo pouco. E tem gente que faz muito, muito, muito e recebe muito pouco. E às vezes eu vejo pessoa que recebe pouco e vive bem. E gente que recebe muito e vive devendo. Vive uma loucura. Eu falo, como é que consegue, né? É um saco sem fundo, diz as Escrituras. E aqui Jesus está falando, e você e eu deveríamos ter essa concepção. Quando fazemos só o que Deus manda, Jesus está dizendo que nós somos o quê? Inúteis. Mas pastor, eu estou fazendo tudo. Pois é, eu não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo no versículo 10. Assim também, vocês, quando fizerdes tudo o que eu vos mando fazer, digam, somos servos inúteis. Porque só fazemos aquilo que nós deveríamos fazer. Você ainda não entendeu? Você ainda não entendeu? Que o problema somos nós, não é Deus. O problema não é o fazer. O fazer de qualquer jeito. O fazer para cumprir tabela. E no culto por causa de uma obrigação. Eu vou falar uma coisa para você. Se vir ao culto, celebrar, ler a palavra for um peso, pare de vir. Fique na sua casa. Porque as coisas com Deus não são pesadas. Deus alivia a nossa vida. É melhor ir para outro lugar, onde você vai sentir um monte de prazer. Eu não sei depois do resultado, mas na hora você vai sentir um monte de prazer. Porque com Deus é o contrário, Deus alivia. Deus veio para aliviar. É o texto que está no muro da minha casa. Vinde a mim, todos que estão cansados, e eu vos aliviarei. É o nome da nossa comunidade. Mas parece que está sendo um peso vir aqui. Eu não estou falando no sentido do culto, estou falando no sentido de celebrar, de ser de Deus, de ser família, de estar junto, de realmente fazermos mais do que o que é mandado. Para não sermos chamados de servos inúteis. Estou falando para vocês, estou falando para mim, estou falando para quem vai ouvir depois. Nós precisamos acordar. Inúteis, Jesus fala que somos. Porque cumprimos a meta. Qualquer coach fala, parabéns, você cumpriu a meta. Jesus olha para você e fala, inútil. Só fez o que eu mandei. Eu lembro quando eu estava no Senai, o professor falava isso. Você desmonta um motor, faz uma revisão aqui, você está vendo do lado o parafuso frouxo? Aperta. Ah, mas não é minha função. É a sua função. Você está vendo. Faça. Eu não sei vocês aí que são empresários, aqui, ó.
empresário, sabe o que eu estou falando? Você contrata o funcionário, fala para ele, varre aqui, ele varre bem aqui. Aqui do lado onde está sujeira, o que ele faz? Fala, Margem. Por quê? Porque é inútil, só faz o que é mandado. Mas se você não viu o sujeira, você falou para eu varrer aqui. Nossa, meu pai esfregava a cara da gente no chão se visse um negócio desse. Você não viu o negócio do lado? Eu vi, mas tipo, falou só para lavar a louça, não era para secar e guardar. Você já está ali, lava e seca, guarda. Ouvi o Mário Sérgio Cortella falar essa semana. Ele falou, detesto lavar louça. Mas eu fiz um acordo com a minha esposa, de manhã eu faço café, a gente toma, já lava a louça, porque do almoço eu sei que é dela e é mais louça. Eu vou te falar, é ruim lavar louça. Mas a hora que você termina de lavar, que você passa aquele paninho na pia assim, que você dá aquela olhada e fala... aquela sensação de limpeza, né? Somente quando a outra pessoa vem ocupar a cozinha, não é? Mulher chega assim, eu não sei vocês mulheres, mas a pastora ela não gosta, eu faço questão, às vezes ela vai dormir mais cedo, eu vejo a louça lá, alguma coisa, eu já vou lá e lavo, porque no outro dia ela acorda cedo para ir fazer o café, a louça tá limpinha, só por água fazer, tá tudo limpinho. Já gosta de a gente acordar aquela louça, é horrível, né? Nossa, louça no outro dia. Eu não sei vocês, mas eu também não gosto não. Só que a gente costuma, sabia? Chega agora tem louça de segunda, de terça, de quarta, tem roupa jogada, cueca virada, bagunçado, porque você costuma com a bagunça. Você costuma com o mau cheiro. Você chega e fala, gente, está sentindo? O quê? Um cheiro ruim. Você vai ver você que está fedendo, você não está percebendo que é você. Chega uma hora que você nem sente mais. Alguém fala assim, chega perto de você, está sentindo cheiro ruim? Você, não. É você que está fedendo, mas você não sente mais. Eu ouço as pessoas que falam que trabalham aqui na nossa granja aí, que acostumam com o cheiro de lá. Você já foi lá, né, Júlio? Já foi a cara dele. Quem já foi lá na granja? Granja, alambique também. Alambique tem um cheiro ruim. Curtume, que fala, né? De couro. Já passou? Você viajando? Você conhece que tem um curtume lá na frente. Se o carro tiver com o vidro aberto, você sabe que tem um curtume, porque de longe você sente o cheiro. Hã? Carro do osso, tá passando. Eu lembro lá na nossa cidade, não sei na sua, passava o homem do lavagem, com a carroça, nos baldes grandes, assim, para recolher resto de comida para levar para os porcos, que era chamado de é só o lavageiro. E ele coletava comida, de longe, sabe, o lavageiro está chegando. Você sentiu o cheiro. Carro de lixo, os caras que recolhem os gari. Quando ele para na frente da sua casa, né, Janete? Vai espremer o lixo. Você já fala, amanhã o chão vai estar com aquele churume, fala, né? Porque espreme, hoje parece estar mais organizado, mas antigamente espremia, aquele caldo escorria no chão, ficava na frente da sua casa o cheiro. Mas a gente costuma com o sujo, pode acostumar com o limpo, costuma com o belo, mas pode acostumar com o feio, né? Nem sempre o cara que tem o nome de belo é belo, né? Que diga o rapazinho lá, o belo. Feio que dói, mas... a gente vai acostumando. Você costuma não orar, agora eu vou falar sério, estava rindo. Você costuma não orar mais, você costuma não ler mais a Bíblia, você costuma não ter mais temor, você costuma não mais chorar na presença de Deus, você costuma não mais jejuar, você costuma comer bastante, festar bastante, gastar bastante, curtir bastante, porque parece que isso são sinais de coisas boas para a sua vida. Aqui Jesus falou para nós que se fizermos só o que Ele manda, nós somos inúteis. Agora leia comigo. João capítulo 18. Jesus sai do jardim e é levado para Pilatos. Presta atenção na leitura, se você não achar rápido, só para nós não adiantarmos. João 18:33. Pilatos, pois... Vou ler cavalo aqui que vocês acompanham. Dá um F5 aí, ficar grandão. Olha lá, ó. Pilatos respondeu. Jesus saiu do jardim, foi levado para Pilatos, preso. Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? Tipo, o que eu tenho a ver com você? Trouxeram você para mim, eu não sou judeu. Ele era romano. A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-me a mim. O que você fez? Por que trouxeram você aqui? Preso? Eu prender você? Por quê? Respondeu Jesus. Aí Jesus respondeu.
Presta atenção. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Para um pouquinho. Você está tentando conquistar esse reino que Jesus está dizendo que não é dele. Você quer morar aqui, você quer construir aqui, viver aqui. Você sonha em ficar aqui. Jesus está dizendo que o reino dele não é daqui. Ô Joe, é aí que eu sempre falo que Jesus era um extraterrestre. Por quê? Porque ele disse, não é daqui, é de fora daqui, de um outro setor, de outro lugar. Disse depois Pilatos, tipo, ele está dizendo que o reino não é daqui, que Pilatos fala, então você é rei? Ó Pilatos, então você é rei? Aí que Jesus responde, tu dizes que eu sou. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Sabe por que você não está ouvindo a voz de Deus? Porque você não anda na verdade. Acostumamos com a mentira. A mentira está na moda. Jesus está dizendo que quem anda na verdade, ouve a verdade, conhece a verdade. Quem estava diante da verdade ali? Quem estava diante da verdade? Pilatos, diante da verdade, perguntando para a verdade o que é a verdade. É você e eu aqui no culto perguntando, cadê o Senhor? O que eu devo fazer? Usa o pastor para falar para mim o que eu já sei. Porque está escrito o que eu tenho que fazer. Já está revelado, o Espírito Santo já revelou tudo. Não precisa. Não precisa de alguém ensinar você o que está aí, ó. E ele está diante da verdade perguntando o que é a verdade. Disse então Pilatos, o que é a verdade? Se eu fosse Jesus, eu fazia assim, ó. Está diante dela. Ou ele podia responder o que ele respondeu lá para os discípulos em João 14,6. Aqui é 18. No 14,6, o que ele respondeu para os discípulos? Eu sou a verdade? Sou eu, meu cara. Prazer, verdade. Já tomou outro tabefe dos soldados, né? Disse-lhe Pilatos, que é verdade? Dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes, não achei crime nenhum nele. Tá de boa, pode liberar. Tem nada para fazer. Qual que é o versículo aí? E o 40? Então todos tornaram a clamar dizendo... Não, volta, eu li qual? 39? Isso. 38. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? Tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes, não acho nenhum crime nele. 39. Mas vós tende por costume que eu solte alguém na Páscoa. Quereis-vos que eu solte o rei dos judeus? Vocês querem que eu solte Jesus? Então todos tornaram a clamar dizendo, esse não, mas Barrabás, que era o companheiro. Era o companheiro dos, olha lá, salteadores, do crime. Solta ele. A gente ri, mas se nós estivéssemos lá, sabe o que a gente estava gritando? Na hora que levou Jesus para o povo? Barrabás! Solta Barrabás! Mas e esse cara? Crucifique-o! O texto diz que a multidão gritava, crucifique-o! Não tinha ninguém defendendo Jesus, nem Deus defendeu o filho, porque era plano de Deus que ele tivesse ido. Sabe por quê? Porque ele não é igual eu e você, que só faz o que é mandado. Ele faz para além. Se isso não pesa no seu coração, vá para outra religião. Se você não entendeu que a verdade, a vida, o caminho, o Senhor, o Rei, o Senhor dos Senhores se entregou por você, por amor a você, a mim, vai acender vela, vai andar de joelho, vai pagar promessa,
vai tentar comprar a sua salvação, querendo ser merecedor de alguma coisa, porque do contrário, em Cristo, ninguém merece nada. Somos todos corruptos, pecadores, e Ele, o Rei dos Reis, se entrega por nós. Diante da verdade, o cara pergunta: o que é a verdade? Sabe o que isso me faz pensar, Padeiro? Que nós fazemos isso em nossas orações. Senhor, eu estou aqui hoje. Um coração sincero, tá nada. Falso. É só da boca para fora. Canta aqui, ó. Tenho fome de ti. Tem nada, tem fome de carne. Cerveja, pinga, cachaça, mentira. Tem fome de coisas que dão prazer para a carne, mas não tem fome de Deus. Pensa comigo, se você canta que tem fome de Deus, como que você se alimenta de Deus? Fala para mim. Como que você se alimenta do que você está com fome? Comendo. E como se come a palavra? Como se come? Como eu tenho comunhão com Ele? Se eu só venho no domingo ter comunhão com Ele? Como? Eu oro. Orar não é comer, orar é gastar energia. Você está gastando energia, você não está se alimentando. Porque você fala, reza, faz um monte de conversinhas e Jesus fica olhando e fala assim: poxa, eu já te conheço, cara, para de enrolar e vamos para o que interessa. A única forma de você se alimentar é você jogando para dentro. Não é jogando para fora, é para dentro. E o que eu jogo para dentro? Leitura da palavra, jejum. O jejum é você não comer para ficar forte. É doido isso, né? Que diga as academias da vida aí. Tem que comer, usar uma bombinha para ficar fortão. Sim, mas em Cristo é o contrário, com a palavra é o contrário. Aquele que ganha, perde. Aquele que perde, ganha. Cantamos domingo passado no culto. Esse lugar é no Senhor, onde há vitória em meio à guerra. Olha que interessante. Me alimentar dele é estar nele. É estar nele e ele em mim. Mas não domingo. Ligar o disjuntor. Não uma vez na semana. É todos os dias. A todo momento. Você não conseguir mais acordar sem falar com ele. Sem trocar uma ideia com ele. Não é ele religião ou livro somente. Eu não creio, eu não sou seguidor de um livro. Eu sou seguidor de uma pessoa. Eu sigo Jesus, eu não sigo o livro. O livro me fala dele. Mas ele é a palavra. Lembra de João 1? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo é a palavra. Ele está lá desde o princípio, ele sempre esteve. Ele está aqui agora. Ele quer falar com você. Ele quer rasgar seu coração. Ele quer dizer: meu filho, me escute. Eu tenho coisas boas para você. Eu quero tirar você desse caminho e pôr você em mim, porque eu sou o caminho. Ande em mim, viva comigo. Aliás, eu vim para você, porque você é meu. Eu te comprei com sangue. Mas é melhor uma rezinha e uma fezinha e continuar dormindo até você passar reto na curva e bater de frente com a realidade e não ter ninguém para te socorrer. Mas a vida vem dando sinais. Faz 20 anos que nós estamos nessa cidade e só estamos fazendo o que é obrigatório fazer como servos inúteis. Poderíamos fazer muito mais. Quando eu falo nós, estou falando você na sua casa, você com a sua família e nós juntos quando possível. Já fizemos bastante coisa juntos. Mas é importante que você faça junto também com a sua casa. Reúna seus filhos, chame para oração, pegue seus netos, abençoe eles. Coloque a mão, vai lá no berço e ora. Quebra a maldição do celular, quebra o celular se for preciso. Destrua o mal pela raiz. Ah, mas... Então, continue dormindo e sonhando.
Porque o texto lá é: desperta tu que dormes. Queridos, isso que eu estou falando para vocês, eu quero voltar em João 15, quando Jesus, depois de contar a parábola da videira, lembra? O Senhor, o Rei, o reino, o Senhor. Somos servos, fazemos o que é mandado. Jesus traz a gente para uma coisa mais íntima, mais refinada. Ele chama a gente de amigos. Olha, eu vou te falar, hein? Diz o povo antigo que amigos, você não enche uma mão. Você encontra colegas. Essa geração hoje fala: eu tenho tantos seguidores, eu sigo fulano, eu tenho tantos amigos. Não tem ninguém, que a hora que acontece alguma coisa, nenhum daqueles vai lá te ajudar. Não é, Sérgio? A hora que o bicho pega, some todo mundo, até parente que está colado em você. A hora que você está na roxa. Olha o que Jesus fala em João 15, a partir do verso 14. Vós sois meus amigos. Olha lá, 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Olha só, Jesus não está falando de fazer o que você sentir. Olha para mim aqui. Pare de fazer o que você está sentindo. Pare de viver no que sente. O cristão não é chamado para viver no sentimento. O cristão é chamado pela fé. A fé não é sentir. A fé é crer. Mesmo não sentindo nada, creia. Acredite, não por causa de você, mas por causa dele, por causa da palavra. Mas eu não estou vendo nada. Você acha que Deus usou Josué para invadir Jericó e derrubar as muralhas porque Josué era forte, poderoso, um Sansão da vida? Não. Porque ele tinha um propósito e ele quis. Deus quis. Não foi Josué que quis, foi Deus que quis usar Josué. Quando Deus quer e Deus está na história, meu amigo, você não precisa sentir nada. Para de sentir, o sentimento é coisa mundana. E às vezes até carnal e diabólica. O justo viverá pela fé. Você acha que Abraão acordou e falou: estou sentindo de mudar. Não, ele não está sentindo nada. Deus apareceu para ele e falou assim: sai da tua casa e vai para o lugar. Aonde? Não sei, só sai. Mas me dá pelo menos a localização. Não, só sai. Mas eu tenho... Pega tudo e sai. Para onde? Para um lugar que eu vou te mostrar depois que você sair. Qual que é a primeira atitude? Fé. O mar. Tá o mar. Vai, pisa, toca com o cajado e vai abrir. Mas vai abrir. Bota fé, filho. Vai acontecer. Mas não porque você merece. Não porque você é um servo inútil que faz o que é mandado. É porque ele tem propósitos. Olha aqui. Eu vos chamo de amigo. Já vos não chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Lembra o texto que ele falou lá do cara que chega preparando a comida? Lembra que eu li agorinha? Olha quem está falando. O servo não sabe o que faz o seu senhor. Você não precisa ficar falando para o seu empregado: arruma isso aqui, essas coisas aqui, porque eu tenho que ir lá na praia, eu tenho que gastar o dinheiro, eu tenho que comprar. Não, só fala: faz o seu serviço aqui que eu vou cuidar da minha vida, porque a vida é minha, eu sou seu chefe. Eu sou o Senhor. E Jesus fala assim: eu não quero ter esse tipo de vida com vocês. Eu quero intimidade. Eu quero amizade. Eu quero que a hora que você olha no celular e vê uma chamada minha, na hora você fala assim: deixa eu retornar, porque pode ser algum BO. Sabe? Chamada de Deus no seu celular? Não vai acontecer. Ele não tem seu número. Ele não tem seu Instagram nem seu WhatsApp. Agora, se ele tiver seu coração, a chamada vai ser todo dia. Seu coração vai arder todo dia. Quanto você já pagou para um coach para você aprender as artimanhas para ganhar dinheiro e ser bem sucedido? O cara não sabe de nada, porque ele vai vender para você um produto, você vai pagar caro para te atender, eu vou te dar assessoria. Aí ele te atende terça-feira de manhã, no horário que está trabalhando, não dá para você fazer, e uma vez por mês ele manda lá umas coisas para você, e você fala: eu estou sendo agora pelo Marçal, ele vai me ajudar, ou o fulano daqui, fulano dali, eu vou ganhar dinheiro, isso aqui. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa.
Sabe quem sabe todas as coisas e pode te ajudar em tudo nisso? Chama-se Espírito Santo. Ele pode ensinar você como você fazer seu dinheiro render para a glória de Deus. Como a sua família ser protegida para a glória de Deus. Porque ele sim é o melhor coach 24 horas sem precisar pagar pacote nenhum. Acesso ilimitado. Vitalício. Mais que vitalício, porque é agora nessa vida e na próxima. Jesus fala, porque não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu tenho contado para vocês. Eu reparto com vocês o que eu recebo do meu Pai. Jesus falando para os discípulos, não me escolheste a vós a mim, eu escolhi vocês. Jesus está dizendo, fui eu que escolhi vocês, não foi vocês que me escolheram. E vos nomeei, ou designei para que vades e deis fruto. Ó, dei fruto. Está no singular ou plural? Pode olhar na sua Bíblia. Vades e deis fruto. Não é frutos. Fruto. Fruto é um. Não são muitos. Você e eu somos chamados para produzir um fruto. O fruto do Espírito. Lá de Gálatas. Paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, amor, alegria. É um fruto com todos esses sabores. É um cacho de uva. Qualquer uva que você pegar, tem gosto de uva. Por quê? É um fruto com várias bolinhas. Hoje eu estou precisando de alegria. Eu precisando de domínio próprio. Não sei se você precisa disso. Fala mais que a boca, xinga, fala que não deveria, descontrola, come mais que não deveria, gasta mais que podia. Um desdomínio próprio. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto meu Pai pedires ao Pai, Ele conceda. E terminando, o 17, isso vos mando, agora é mandamento. Olha para mim ali, ó. Você não fala que é o pastor, olha onde está falando. Jesus falando, eu tenho um mandamento para vocês. Continue vivendo, cuidando da sua vida. Que se lasque os outros. Prospere, ganhe dinheiro, seja rico e vá para o inferno com todo o seu dinheiro. Não, olha o mandamento de Jesus. Que vos ameis uns aos outros. Ah, pastor, mas eu amo meu filho. É? Eu amo meu cachorro, eu amo meu celular. É isso que Jesus está falando ali. Uns aos outros ali são as pessoas, são as coisas. Ou são os parentes. Hoje, Matias está fazendo uma semana. Falei para o pastor, hoje Matias está fazendo uma semana. Se fosse Deus, tinha feito o mundo e descansando hoje. Deus fez em 6, descansando no 7, mas é o Matias, está lá, só mamando e engordando. Né? O que aquela criancinha tem? Nada. Quem precisa fazer tudo para ela? A mãe e o pai. Ela é totalmente dependente de outro ser humano. É eu e você que deveríamos ser em Cristo. Totalmente dependentes em Deus. Senhor, estou com fome. Se você viver dependente de Deus, você não vai precisar falar isso para Ele. Porque o texto diz que antes que você peça, Ele já sabe o que você precisa. Você vai estar se andando, de repente parece aquela teta na sua frente. Leite. Nossa, você estava com fome mesmo. Lógico. Você tem um amigo. Você tem um Senhor. Você tem um rei. Você é súdito de um rei que não te chama de servo, te chama de amigo. Entra, cara, senta aí. Ô rei, que rei, rapaz? Parceirão. Senta aí. Mas Senhor, porque a gente está acostumado com a religiosidade. Senhor, meu Deus e meu Pai. Ô Senhor. E isso é bom, sinal de respeito, mas às vezes é pura religiosidade, maquiagem e falsidade. Não, só está 17. Eu quero terminar com esse texto de Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3. O que eu falei no começo do culto? Não importa como você começa, o que importa é como você... Paulo está dizendo para os Gálatas, vocês começaram bem, mas estão terminando mal. Paulo diz isso aos Gálatas. Serve para nós ou não? Começa bem. Eu lembro, Joe, quando me converti, queria pregar até para poste, cachorro na rua. Vivia, nossa, igreja para mim parecia
sábado, domingo, segunda, terça, acampamento, vigília, oração, ensaio de louvor e culto na casa. Eu estava lá porque eu achava que quanto mais eu fizesse, mais eu era abençoado. Foi bom? Foi, mas não é assim. Não é porque você faz muito que você é abençoado. É quando Deus faz muito em você. É diferente. Não é o seu fazer que te dá merecimento. É o fazer dele em você que faz você reconhecer que você é inútil. Quando faz só o que é mandado, e fala: Senhor, por mais que eu me esforce, eu não vou alcançar o que o Senhor pode me dar. E o Senhor só está me dando porque o Senhor é bom, porque eu não mereço. Ele diz assim, olha do que ele chama os Gálatas aí nesse versículo. Chama eles do quê? Ó insensatos Gálatas. Tem outra tradução aí, a palavra insensatos? Se eu fosse traduzir para hoje, vai ser o cabeçudo, seu Zé Ruela. Gálatas. Quem vos fascinou para não obedecer à verdade? A vós, perante os olhos de Jesus Cristo, foi evidenciado, crucificado entre vocês. Vocês sabem disso. Só quiseram saber isso de vocês. Recebeste o Espírito pelas obras ou pela pregação, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Você está aqui por causa do mandamento, de uma lei, de uma obrigação ou por causa da fé? Você serve a Deus porque você quer alguma coisa dele ou é por causa dele? Você precisa do que ele te dá ou do que ele é? Você aprendeu a seguir Jesus por causa de uma religião ou porque você sabe que não existe uma religião que cabe a ele? É fé, ou é lei, ou é graça? Ou são os três ao mesmo tempo? Sois vós tão insensatos, vocês são tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Começaram no Espírito, encontro, oração, jejum, e não sei o quê. Começou bem. E agora? Como que está? Quantas orações estão sendo feitas? Quantos clamores, quantos jejum, quantas buscas nós estamos fazendo pessoalmente em Deus? Ah, pastor, eu choro lá no meu trabalho. Chora mesmo, porque está dando ruim, tem que chorar o negócio. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Você está lascando, será que ainda não está aprendendo? Aquele, pois, que vos dá o Espírito, que opera maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Mas eu queria parar ali, nesse texto, nessa parte, quando ele diz... Qual versículo é esse? Nós lemos agora, Val? Eu estou acompanhando aqui, é o 5? Isso, o 6. Assim como Abraão creu em Deus, lembra que eu falei de Abraão? E isso foi imputado como justiça. Ele creu porque Deus falou. Ele não viu, ele não sentiu, ele só creu. Deus falou, eu vou. Isso aí é o quê? Fé. Não é sentimento. Como eu prometi, terminado nesse versículo, mas não vou cumprir. Tem mais um, mas eu não preciso abrir não. Isaías capítulo 1. Que eu pus fora de ordem aqui. Isaías capítulo 1. Eu vou ler para você. Vou ler a partir do verso 2. Ouve, ó céus! Eu quero que você escute agora. É Deus falando ao povo. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra. Porque falou o Senhor, o culto começou, a oração foi feita, nós estamos pregando e já foi dito. Acredite se quiser. Não quer acreditar? Problema seu. Tá, eu estou lendo a Escritura, não estou falando que eu sinto. As Escrituras. Isaías é um texto antigo, mas que serve para nós hoje. Olha Deus falando ao povo. Falou o Senhor. O que o Senhor falou? Versículo 2 ainda. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Eu vou só até o verso 11, tá? O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Primavera do Leste, Mato Grosso, Brasil e Israel, a nossa congregação, eu, você, muitas vezes não temos conhecimento. Ele diz, o meu povo não me entende. Sabe o que ele está falando? Ali? Você dá comida para sua cachorrinha lá, filhotinho. Ela te reconhece como dona. Nós não reconhecemos o Senhor como nosso dono.
Porque comemos igual esganados, sem nem parar e falar, graças te damos por este alimento, Senhor. Que comemos hoje o churrasco de ontem à noite, a carne de hoje no almoço e a janta daqui a pouco. Sabe por quê? Não estou nem aí. Mas outrora, não tinha direito o que comer e o que vestir. E ficava, oh, Senhor, continue. Senhor, obrigado por essa comida. É o Senhor quem tem me dado. Me ajude a repartir. Fiz um pedido lá no nosso grupo, vocês viram lá, né? Alguns irmãos ajudaram, rapidinho pegamos a cesta básica e fomos levar. Sabe por quê? Comida não espera. Está com fome? Vamos saciar a fome. Vamos matar a fome, cara. Fome é terrível. Ah, mas não merece. Você merece? Não acabei de falar? Eu vou ajudar porque não merece. Não, está com fome, tem criança. Não importa se merece ou não. Eu tenho, chegou até mim, ligaram para mim. Eu estou precisando de uma família sofrendo. Você pode me ajudar? Não vou atender, não é comigo. Não é comigo, ligou para mim, falou comigo. Deus usou o canal. Eu não tenho agora aqui, mas eu tenho uns irmãos. Se eu falar, gente, eu preciso de uma cesta básica, quem pode ajudar? Pode pegar lá, manda o Pix que eu vou ajudar. 10 de um, 50 do outro, uma cesta do outro. E uma cesta virou 4. Reparti e levei. Por quê? Porque fome é assim. Aqui, Deus está falando, eu cuido, eu fiz, mas vocês, o povo, não me reconhece como o Senhor, como Deus. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos de corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel e voltaram para trás. Porque sereis ainda castigados, se mais vos rebelareis? Toda a cabeça está toda a cabeça, mente, está enfermo. Está no rio, está só no celular, Instagram, fofoca, a vida dos outros. Está doente, a cabeça está doente. Psicólogo, remédio, problema de emocional, um monte de coisa, porque a cabeça está doente. O texto diz, está enferma, a cabeça está enferma, todo o coração fraco. Não sente mais nada pelo outro, o coração está pedra, duro. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Senão feridas, inchaços, chagas, podres não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devorarem em vossa presença, está como desbastada, numa subversão de estranhos. Ó, filha de Sião é deixada, e a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos semelhantes a Gomorra, ia ser destruído. Ouve a palavra do Senhor, ele está dizendo, agora escute, ouça a palavra do Senhor, vós poderoso Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ao povo de Gomorra. Ele está pegando essas duas cidades para dizer, o povo está assim, na orgia. O que me serve? Aí ele vai falar, o que adianta a religiosidade? Olha lá o texto. Do que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor, eu estou farto dos holocaustos dos carneiros, da gordura de animais cevados, nem me agrado do sangue de bezerro, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vocês vieram comparecer perante mim, quem pediu para você, requeriu da vossa mão que viesseis pisardes nos meus atos? Você veio aqui só com o corpo? Você veio aqui só por obrigação? Você vai para o culto por causa de uma consciência pesada? Você ora porque você está precisando, só isso? É isso que ele está dizendo. Deus falou, estou por aqui com vocês. Vocês só me buscam quando precisam de alguma coisa. É o texto, gente, falando conosco, para nós despertarmos. Não continue a ficar trazendo suas ofertas, nem incenso para mim, porque isso é abominação, eu não quero. As luas novas, as festas, os sábados e a convocação das assembleias, não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Pancadaria, porcaria e culto. Culto, pancadaria e porcaria. Deus falando, eu não suporto mais isso. Isso não faz bem para vocês. Vivam comigo. Andem na minha luz, tem um caminho para vocês. Eu tenho comida, eu tenho pão quente para vocês. Olha a proposta dele. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de sofrer. Por isso, quando estender as vossas mãos, escondo de vocês o rosto dos meus olhos, e ainda que multipliquei a sua oração, de que você ore cada vez mais, não ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de
Está escrito ali? Sabe o que é isso? Pecado. O sangue derramado. Aí ele vem dando o conselho: lavai-vos, purificai-vos, tira a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, pare de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajuda o oprimido, faça justiça ao órfão, trate as causas das viúvas. Aí vem a nossa comunidade: vinde, olha ele chamando, eu sei de tudo isso, estou dizendo para vocês, mas tem uma saída: vinde e ergui-me, arrazoemos alguma. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados. Eu sou fã de Deus, viu? Que Ele arrebenta. Mas depois Ele fala assim: mesmo assim, eu te amo tanto. Eu quero tanto você, que eu vou me dar por você. Olha lá, ó. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, que é vermelho, eles vão se tornar brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a lã. Porque se você quiser e me ouvir, comereis, obedecereis. Algumas tradução fala ouvir, desobedecer. Comereis o melhor desta terra. Eu falei que era o versículo 11. Depois você lê o resto em casa. Eu não sei se você esperava ouvir isso hoje. Eu não esperava falar isso hoje. Mas o Senhor mexeu com o meu coração num tanto, dizendo para mim: acorda, desperta. Eu sou o Senhor. Eu tenho um reino. Eu sou o rei. Quer viver comigo? Venha. Mas eu não vou pôr você como meu escravo. Eu quero você como um amigo aqui nesse reino. Vamos tratar ele como o Senhor. Não saia daqui hoje sem fazer essa aliança com ele, dizendo: Senhor, o que foi lido aí hoje serve para mim também. Eu preciso de uma mudança. Eu preciso de um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Não é para provar nada para ninguém, mas é para ter uma vida nova com o Senhor. Porque os dias são maus. A coisa está arrochada. Mas não importa como começou, importa como está terminando e como vai terminar. Eu quero terminar a minha vida junto com o Senhor, como um filho amado, como um amigo do Senhor, e não como um servo inútil que só faz o que é mandado. Porque teu é o reino, tua é glória, para todos sempre. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pelas famílias que o Senhor tem trazido neste lugar. Obrigado pela tua palavra que é viva, poderosa e eficaz. Atenda, Senhor, o clamor de um coração desesperado, de um pai, de uma mãe, daqueles que estão aqui presentes, daqueles que estarão nos ouvindo futuramente. Que eles experimentem a vida com o Senhor, sincera, verdadeira, genuína, sem nenhuma falsidade ou religiosidade, mas como o Matias está agora lá, totalmente dependente dos pais, que nós sejamos totalmente dependentes do Senhor. Em tudo, eu consagro a minha casa, minha família, o meu trabalho ao Senhor agora, em nome de Jesus. E quero consagrar esta igreja, esse povo, essa comunidade, todos que aqui estão ao Senhor, porque se não for o Senhor, isso aqui tem que acabar. Essa reunião tem que parar. Nós temos que parar. Se não for, tudo para a glória do teu nome. Obrigado por esta noite. Leva-nos para nossos lares debaixo da tua graça, da tua proteção, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Val, desliga ela para mim, por favor.